Aqui mais uma vez estamos para a aula de artes, tá? Dessa terça-feira, tá? Dia 27 de maio. E aí o assunto de hoje é os gêneros artísticos, tá? Os gêneros artísticos, tá? No mundo das artes visuais, que é aquele tipo de obra de arte que a gente consegue analisar com o nosso olho, né? Não com outros sentidos que a gente tem, a gente tem ali a pintura. É um tipo de obra de arte. Inclusive, na nossa última videoaula de artes, a gente fez uma análise juntos de uma obra, de uma pintura do artista espanhol Pablo Picasso. E aí, hoje a gente vai entender que existem vários tipos de pinturas, tá? Que a gente vai chamar de vários tipos de gênero artístico. Gênero, tá? Que é essa palavra que tem aí no título desse primeiro slide da aula de hoje, significa tipos, tá? Formas, jeitos diferentes, tá? De a gente produzir ou fazer uma arte. Por isso que existem gêneros artísticos ou tipos diferentes de pinturas, tá? No mundo da análise de uma obra de arte, tá certo? E aí a gente vai conhecer quais são os gêneros artísticos que tem no mundo da pintura, tá? Quando a gente observa um quadro, a gente vai fazer, ele não é igual a outro quadro. O que está sendo representado ali naquela imagem que a gente está observando, tá? Tem um significado, tá? Que é de acordo com aquela pintura ali, de acordo com o que o pintor, ele fazendo a pintura, o que é que ele queria nos mostrar? Quando ele pintou um retrato, ou quando ele faz a pintura de uma mostrando uma paisagem, tá? Ou uma pessoa, tá? Então, isso a gente que vai analisando a pintura, a gente vai descobrir o que ele quis dizer para a gente quando ele fez aquela obra de arte, tá bom? E aí a gente vai conhecer que existem tipos diferentes de pinturas, tá? Com vários gêneros diferentes, tá certo? Vamos começar. Então, a primeira tipo de pintura, o primeiro gênero artístico que a gente vai conhecer, tá? São pinturas que mostram cenas religiosas, tá bom? Cenas religiosas é esse tipo de cena aqui, ó, tá? Cenas religiosas é o primeiro gênero, tá? De arte visual que a gente vai encontrar nas pinturas, tá? Então, aqui embaixo a gente tem um exemplo de uma cena religiosa sendo mostrada nesse quadro que foi feito pelo pintor italiano Leonardo da Vinci. Então, quais são as características de uma cena religiosa num quadro, tá? O próprio nome já diz, tá? Num quadro de cena religiosa vão ser mostrados, tá? O tema da religião, tá? Ou a religião protestante ou a religião católica, tá bom? E aí é representado na pintura desse tipo de quadro o quê? Geralmente mostra o desenho ou a pintura de uma divindade, ou de um santo, ou de uma santa, tá? Ou de algum animal que naquela religião ele é sagrado, tá bom? E aí é isso que é mostrado, geralmente cenas, tá? Que a gente tem escrito na Bíblia, são mostradas em quadros com a cena religiosa, tá? Tudo que é mostrado nesse tipo de quadro tem a ver com a religião, tá? Seja ela protestante ou seja católica. No caso da Santa Ceia, que é esse quadro que ele é muito conhecido no mundo inteiro, tá? E foi feito pelo Leonardo da Vinci, que também era muito católico na época dele. Ele vai mostrar aí um momento que está na Bíblia, né? Na Sagrada Escritura, que mostra Cristo, tá? Junto com seus discípulos, tá? Na última ceia, tá? Antes de ele ser preso pelos soldados romanos e ser levado para a tortura e a prisão. Então é um momento ali, tá? Que, por exemplo, a gente tem aqui todos os 12 discípulos, inclusive o Judas, que é aquele que na história bíblica, tá? Na tradição cristã, ele vai ser o cara que vai trair Cristo, né? E vai ser marcado em toda a história da humanidade como sendo Judas o traidor, tá certo? Alguns de vocês que estão assistindo esse vídeo já deve ter
tá por dentro de toda essa história aqui que o professor Luiz está demonstrando. Tá? E aí, nesse quadro, a gente pode ter não só Cristo no quadro, mas no caso de uma pintura que mostra uma cena católica, pode ter só uma imagem de Nossa Senhora, né, a Virgem Maria, tá? Ou de algum santo que seja venerado, né, que seja símbolo de fé dentro da crença católica. Por exemplo, São Judas Tadeu, tá? São Sebastião. Então, todos os quadros que a gente vê com imagem de santo ou de alguma santa, a gente vai chamar de um quadro com uma cena religiosa, como eu sublinhei aí de vermelho na telinha, tá certo? Então, esse aí é o primeiro tipo de cena que é mostrado no gênero artístico, tá bom? São as cenas religiosas, tá bom? E aí a gente vem para o segundo tipo de cena, tá? E aí, esse segundo tipo de cena se encontra aí no livro, na página 133, tá? Para você acompanhar aí, assistindo essa videoaula com o seu livro de artes na mão, tá bom? E aí, cenas mitológicas, tá? Esse é um tipo de quadro que na imagem dele vão ser representadas, tá? Personagens, tá? E figuras mitológicos, folclóricos, tá? Que não existem no mundo real, na realidade, mas que na cabeça do artista, tá? Ele teve a ideia de retratar ali na pintura, tá? Uma história mitológica, tá? Ou algum personagem que está presente no folclore de alguma cultura, de algum povo, tá bom? Nesse aqui, tá? Que é um quadro que está aí no livro de vocês, tá? É Minerva e o Centauro, tá? De um pintor também italiano, muito conhecido e que foi companheiro de Da Vinci, tá? Que o nome dele era Sandro Botticelli, tá? Então, os dois quadros aqui, tanto que mostram uma cena religiosa, como o que mostra uma cena mitológica, foram feitos por dois italianos, tá? Que viveram na mesma época, numa mesma cidade, chamada de Florença, na Itália, muito conhecida naquele período histórico por ter muitos famosos artistas, tá? E aí, cena mitológica, por quê? Porque mostra aqui do lado esquerdo, olha só, o professor aqui circulando, ó, o primeiro personagem que é mostrado nessa cena, que é o Centauro. Alguém já deve ter assistido algum filme ou assistido alguma série que mostra esse personagem mitológico. Ele está presente na mitologia grega antiga, tá? Que é uma criatura que é metade homem, metade cavalo, tá? Essa criatura é mitológica porque ela faz parte de um mito. Ela não existe na realidade. Ela existe no imaginário, na imaginação de quem criou esse personagem. E ele ficou assim marcado na história. E ao lado a gente tem a Minerva, tá? Então mostra aí a história da Minerva e o Centauro, tá? A Minerva foi responsável na mitologia grega por destruir o Centauro, tá? Por matar o Centauro. Não é à toa que ela carrega aí na pintura esse machado, né? Essa arma que ela usou para poder matar essa criatura. Então, tanto a Minerva como o Centauro não existem na realidade, nunca existiram, mas eles existiram na imaginação de grandes artistas, tá? De grandes pensadores, poetas, tá? E aí ao longo da história. Então, cena mitológica sempre vai ser mostrado nela, tá? Personagens folclóricos, mitológicos que não existem na realidade, mas que fazem parte da imaginação, tá? De histórias que são contadas ao longo do tempo dentro de uma cultura, dentro de um povo, tá bom? Então, é isso que é mostrado aí. Então, outros quadros que podem mostrar, por exemplo, deuses, né, como Hades, como Poseidon, que fizeram parte da mitologia grega, ou pode mostrar um quadro que mostra o lobisomem, tá? Ou a Bela Adormecida. São quadros que são mitológicos, porque nenhum desses personagens que eu estou dizendo, eles existem na realidade, tá? Mas eles existem na ficção, em filmes, em histórias em quadrinhos, tá? Em séries, na imaginação de artistas, tá bom? E aí é por isso que tem esse tipo de cena num quadro, tá bom? E aí, pessoal, chegamos no terceiro tipo de cena numa pintura, que a gente pode encontrar numa pintura ou num quadro,
tá? Que é um tipo de obra de arte visual, porque como a gente já está vendo aqui, a gente está olhando, a gente contempla, analisa, observa sempre com esse sentido, que é o da visão, tá bom? Por isso que um quadro ou uma pintura, a gente chama de a obra de arte visual, tá bom? E aí a gente tem, tá, uma cena histórica. É o próximo tipo de cena que a gente pode encontrar numa pintura ou num quadro que a gente vê em qualquer lugar, tá? Como já está mostrando aí, esse quadro ele foi feito por um artista paraibano, tá? Vizinho aqui nosso na Paraíba, chamado Pedro Américo. Tá? O Pedro Américo, além de pintor, ele era poeta, ele era filósofo, tá? E, inclusive, ele era o pintor oficial do governo do Brasil, do Império do Brasil, na época da independência do Brasil. Tá? Ele foi convidado, né, pessoalmente pelo imperador Dom Pedro I para fazer essa pintura, tá? Que ficou tendo o nome de Independência ou Morte ou Grito do Ipiranga. Tá? O Grito do Ipiranga, porque aqui é mostrado uma cena histórica, tá? Uma cena da história do Brasil, tá? De muita importância para o nosso povo. Tá? Aqui no centro da imagem, observem aqui, ó, temos o imperador Dom Pedro I sendo retratado na pintura, tá? Que o Pedro Américo fez. E aqui em volta todo um exército, tá? Que acompanhava o Pedro I, tá? Nesse grito do Ipiranga. Por que grito do Ipiranga, professor? Grito do Ipiranga porque, segundo a tradição histórica, tá? E o que é mostrado também nesse quadro, feito pelo Pedro Américo, é que a independência do Brasil foi feita pelo Pedro I, tá? Que depois se tornou o primeiro imperador do Brasil. E depois de uma batalha, uma guerra que aconteceu nas margens de um rio em São Paulo chamado de Ipiranga, que até hoje esse rio pode ser encontrado lá. E aí, até hoje também tem um museu lá, numa cidade, chamado de Museu do Ipiranga, ou Museu da Independência, tá? É onde tem lá os restos mortais, tá? Desse imperador para ser visitado pelo público que quer conhecer, tá? Nesse museu. E aí a gente tem aí essa cena desse quadro, tá? Onde mostra esse momento da história do Brasil. Porque se trata de um quadro de cena histórica. Tá? Então, todo quadro de cena histórica ele vai mostrar fatos históricos de importância para que contam ou mostram, tá? Representam a história de um povo ou a história de uma cultura. Tá? Então, todo quadro que a gente vê, onde mostra, por exemplo, a Batalha dos Guararapes, tá? Que é um outro quadro muito conhecido aqui em Pernambuco, que mostra a cena de uma guerra que teve entre os portugueses e os holandeses, para ver quem ficava com o controle e o domínio aqui de Pernambuco. Então, é mais um quadro, uma pintura, que vai retratar, tá? Uma cena histórica, que conta a história de um lugar, de um povo, ou de um momento que foi vivido pelas pessoas, tá bom? Então, essa é a cena histórica, tá bom? Esse quadro, ele foi feito em 1822, que foi o ano da independência do Brasil, tá? Mas o Pedro Américo ele só foi pintar esse quadro já bem depois do Brasil ser independente, tá bom? Na verdade, após a morte do Pedro I. Então, ele está mostrando aí uma cena que ele nunca viu, tá? Então, tá aí uma coisa bem legal que a gente encontra na pintura. Nem sempre aquilo que é mostrado no quadro é verdade, tá bom? Então, esse quadro até hoje ele levanta muita polêmica. Será mesmo que aconteceu lá no ano de 1822, desse jeitinho aí que o Pedro Américo mostra no quadro dele, a independência do Brasil, tá? Ou aconteceu de uma forma e de um jeito diferente, tá? Então isso é só uma coisa que a gente para pensar quando paramos para observar um quadro desse, tá? E analisar os seus detalhes, tá? E também o autor da obra, quem foi Pedro Américo, por que ele pintou o quadro, como ele pintou esse quadro, tá? Então são perguntas que a gente faz quando a gente vai fazer a análise de um quadro ou de uma pintura que mostra, tá, uma cena histórica, tá certo? A gente também pode, no final,
decidir se aquilo dali que está sendo representado na pintura é verdade ou é um mito, tá bom? E aí, em seguida, no livro, vocês colocam aí na página 134. E na página 134 do livro, a gente vai para o próximo tipo de cena que a gente encontra num quadro, que é as cenas do cotidiano. Então, primeiro, para a gente entender, a gente tem que saber o que é que quer dizer a palavra cotidiano, tá? Cotidiano é a mesma coisa de dizer dia a dia, tá? Todos os costumes, os hábitos, tá? A prática, tudo que a gente costuma fazer no nosso dia a dia, que faz parte do nosso dia a dia, a gente chama de cotidiano. Tá? Então, cada povo e cada cultura no mundo tem o seu cotidiano de ser. Tá? E aí, nessa cena aí, na página 133 do livro, não, 134, perdão, viu, pessoal? Temos aí o próximo tipo de gênero ou cena, né, de um quadro, que é as cenas do cotidiano. Como já está mostrando aí, esse quadro, o nome dele é A Leiteira, tá? E esse quadro, ele foi feito, tá bom? Por um pintor holandês, tá? Do século 17. E aí ele retrata nesse quadro um tipo de cena do cotidiano. Uma mulher que acorda de manhã bem cedo e vai preparar o café da manhã para a sua família, tanto para o seu marido como para seus filhos, tá? A gente deduz isso quando a gente observa o quadro e passa a analisar a pintura, tá? E aí esse gênero, esse tipo de cena do cotidiano, vai mostrar o quê? Geralmente cenas de homens, mulheres ou crianças em situação do dia a dia, né? Comendo, bebendo, brincando, tocando instrumentos, trabalhando, né? Passeando. Então, são mostradas várias cenas, né, que costumamos fazer no nosso dia a dia, tá? E aí o pintor, ele faz o quê? Uma pintura, um retrato dessa imagem, um registro dessa cena, tá bom? E aí, no caso de A Leiteira, mostra aí essa mulher preparando aí o leite, tá? Para o café da manhã de sua família. Então, aí é um tipo de quadro de cena dos cotidianos, que vai ser mostrado aí, tá? Cenas do nosso dia a dia, hábitos e costumes que fazemos, tá bom? Então, nesse tipo de quadro, a gente também observa, tá? Lugares de pessoas transitando pela rua, tá? No meio de uma cidade ou numa região do campo. Então, tudo isso é mostrado, é representado a partir desse tipo de quadro, tá bom? Vamos para o próximo tipo de quadro. Pessoal, ainda na página 134, aí embaixo, temos o outro tipo de cena, tá? Que a gente encontra num quadro, tá? Que é o retrato, tá? E aí temos aqui embaixo como exemplo o retrato de um pintor holandês muito conhecido na época dele na Europa, que era o Rembrandt. O Rembrandt, ele tem aí um exemplo de um retrato do Rembrandt. Retrato, algumas pessoas que estão assistindo o vídeo já devem estar saber o que é um retrato. É quando a imagem de uma pessoa ela é mostrada unicamente, de forma pessoal e individual num quadro. Então, num retrato, só tem que ter a imagem da pessoa que está sendo retratada. Não pode ter mais pessoas ali, senão não é um retrato, tá? E aí, esse retrato, ele tem vários tipos. Pode ser um retrato na posição frontal, como é no caso do Rembrandt aí no slide, tá? Olhando para frente, tá? Pode ser um retrato de perfil, tá? Mostrando só um lado do rosto da pessoa, tá? Ou o lado esquerdo da face, ou o lado direito da face. Como vocês podem ver aí também no exemplo, tá? Numa imagem de retrato que tem aqui na página 134 também. E pode ser também um autorretrato. O que é um autorretrato? É o caso também dessa pintura feita pelo Rembrandt. Ele se autorretratou. Então, quem fez esse quadro de Rembrandt foi o próprio Rembrandt. Agora, como assim, se na época não existia smartphone nem selfie? Como a gente poder pegar a câmera e tirar nossa própria foto? Se autorretratar. Nessa época, esses pintores usavam uma técnica de pintura chamada de técnica com espelho. Tá? Então, ele posicionava um espelho junto dele e da aquarela, onde ele ia fazer a pintura da tela. E aí ele ia olhando a própria imagem, o próprio reflexo no espelho, e ia se autorretratando
tá? À medida que ele se via, tá? Na tela. Então, veja só que era uma técnica que foi muito aperfeiçoada por muitos artistas, principalmente na Holanda do século XVII, tá bom? Então, no caso dessa pintura aí, é um autorretrato do Rembrandt, e o autor dessa obra foi ele mesmo, tá? Muitos queriam dizer que não estavam se autorretratando, então eles mentiam. Eles diziam que o autor foi outro cara que tinha pintado, mas na verdade foi ele. E outro exemplo de retrato é o nu artístico. O nu artístico, como tem aí no texto, tá? Da página 134, é quando a pessoa ela pagava para um pintor ir até a casa dela para poder retratar ela numa pintura, ela despida de roupa. Ou seja, ela nua, né? Ou deitada na cama, ou escorada em algum lugar, algum canto da casa. E aí eles pagavam uma fortuna para que o artista fosse até a casa da pessoa e retratasse ela nesse tipo de retrato, tá? Então, isso foi um costume muito comum da nobreza e da alta burguesia no século XVIII e XIX na França, na Alemanha e em muitos cantos da Europa, tá bom? Virou moda, por exemplo, em Paris, na França, no século XIX, tá? Mas era mais um costume que era muito comum entre as pessoas mais ricas, tá? E aí, na página 135, tá? Temos aí um exemplo de outro tipo de cena que a gente encontra no quadro, que é a natureza morta, tá? A natureza morta, tá? É quando é mostrado no quadro, é representado objetos ou seres sem vida própria, tá? Ou a gente diz que quando uma coisa é mostrada sem vida, a gente diz que essa coisa é inanimada, tá? Inanimada é quando mostrado algum objeto, tá? Um objeto ele não tem vida, como um copo, um prato ou um sapato. Então, na pintura são mostrados objetos, só esses objetos, que não têm vida própria. Então, a gente chama de natureza morta, tá? Ou até mesmo frutas. Uma fruta, ela não tem vida, ela não fala, ela não sorri, tá? Ela não brinca. Então, é uma natureza morta. Só está mostrando só a imagem das frutas em cima de um prato ou em cima de uma mesa, tá? O nome desse quadro, como vocês podem observar aí, tá? Se chama As Maçãs, tá? E os Pêssegos, tá? O pêssego é uma fruta muito cara, inclusive, mas muito comum em muitos lugares da Europa, tá? E muito consumida entre as pessoas mais ricas, tá? Que tinham dinheiro. Esse quadro ele foi pintado por um artista chamado Paul Cézanne, tá? Que era um francês, no final do século XIX. E ele foi considerado um dos mais especialistas na arte da natureza morta, tá bom? Vamos seguir para o próximo slide para conhecer aí as próximas cenas de pintura. E aí temos o próximo tipo de cena que é mostrado no gênero artístico, que é a paisagem, tá? A paisagem é um quadro que muitas pessoas gostam de ter até decorando a sua casa, né? Geralmente tem na parede da sala ou de um quarto, da casa da pessoa, que é retratando, como já está dizendo o próprio nome, uma imagem de uma paisagem, seja uma paisagem natural ou seja uma paisagem humanizada, tá? Lembra que em geografia a gente estudou os tipos de paisagem. Então, em arte, a gente volta a falar um pouco sobre esse conceito, né? Sobre essa ideia, galerinha. Tá? Na paisagem é mostrado, como vocês podem ver aqui, somente um lugar, tá? Uma paisagem, tá? Mostrando a natureza, os elementos que tem nela. A natureza, como árvores, planícies, montanhas, tá? Vale, rio, florestas, tá? Ou pode ser mostrado também, se for mostrando uma paisagem urbana, né? Pode mostrar uma cidade, né? Como prédios, casas, pessoas andando pelas ruas, né? Meios de transporte como uma carruagem ou como um carro. Então, a paisagem é também um tipo de cena que é mostrada na pintura, tá bom? Na arte, tá? Aqui foi retratada nessa paisagem, tá? Uma fazenda, tá? Chamada Parque de Vinrod, tá? Que fica numa província, tá? Na França, tá? E aí essa pintura foi feita por um artista chamado John Conteb, tá bom? Então, nesse tipo de pintura, geralmente sempre é mostrado natureza nela, tá? A paisagem sempre é uma paisagem natural. O pintor ele viajava, saía da cidade onde ele morava, ia para o campo, né, zona rural, onde era mais distante,
onde ele podia observar mais a natureza, né, os animais, as plantas. E lá ele escolhia um lugar muito bonito, sentava ao ar livre e fazia sua pintura de forma mágica e legal. E aí ele geralmente escolhia um lugar que tivesse muita beleza natural para poder retratar na sua tela, tá bom? E aí, esse aí é um quadro chamado, tá? A paisagem de Vinrô, tá? Uma fazenda, um parque, tá bom? E aí a gente tem aqui a última tipo de cena de pintura na arte visual, né? Ou gênero artístico, que é a alegoria, tá? Na alegoria a gente tem o quê? É um pouco parecido com a cena mitológica, tá? Mas aí a gente vai ver qual é a diferença, tá bom? Nesse tipo de obra é mostrado geralmente os sentimentos do autor da obra, tá? Ele quer retratar naquela imagem que ele está pintando, tá? No caso desse quadro aí, que também tem no livro, na página 135, ele se chama O Cavaleiro, a Morte e o Diabo, tá? Então, nesse quadro são mostrados esses três personagens, tá? Aqui em cima do cavalo temos o cavaleiro, tá? Com a sua lança. Ao lado, tá? Temos o diabo, tá bom? Aqui, ó. E aí, vocês podem perguntar, se o nome do quadro é o Cavaleiro, a Morte e o Diabo, onde é que está a morte? Aí é que está. Geralmente, o cara que fez essa pintura, né, que é o Albert Duras, esse pintor, se a minha pronúncia está correta, né? Esse pintor, ele está querendo retratar nessa imagem os sentimentos que ele tinha com relação à morte. Geralmente o cara que ele fazia uma pintura de alegoria, ele queria fazer, geralmente ele estava muito doente, já próximo de morrer, tá bom? Ou ele estava sofrendo muito por conta de uma doença, ou por conta de uma pessoa que ele se apaixonou por ela, e a pessoa não quis ele, então ele ficava sofrendo em casa, sozinho, e aí ele ia pintar. E na pintura ele fazia uma alegoria. Nas cenas de pintura de alegoria, geralmente é mostrado os sentimentos do autor, como medo, tristeza, dor, sofrimento, desespero, alegria também. Então a gente não só vê sentimentos ruins, mas sentimentos bons também. Então é mostrado nesse tipo de quadro. Então ele aí pintou o quê? O cavaleiro, a morte e o diabo, mostrando o quê? O sentimento que ele tinha com relação à morte, né? Como ele imaginava como a morte ia levar ele depois né? Quando ele estivesse perto de morrer, tá bom? Então geralmente por isso que já que ele quer mostrar, retratar nessa imagem sentimentos ruins, como dor e morte, o quadro geralmente é em preto e branco, porque são cores que elas são muito levadas ao sentimento de angústia, de depressão, de ansiedade, tá? Quando são sentimentos muito bons, como alegria, felicidade, tá? A gente vê no quadro cores mais, né, alegres, né? Cores mais visíveis, né? Como amarelo, como vermelho, como verde. Então tem também na arte, cada cor ela tem a sua importância e o seu significado dentro de uma pintura também. Então, na alegoria, geralmente é mostrado os sentimentos de um autor, tá? Com símbolos que representam alguma coisa. Tá? Por exemplo, o diabo que representa a morte, o cavaleiro que representa a coragem. Tá? A mulher, quando ela é mostrada num quadro de alegoria, ela representa a beleza ou ela representa a pureza. Né? Então, nesses quadros, geralmente é mostrado sentimentos, tá? Que o autor ele tinha quando fez o quadro. E ele quis mostrar através da imagem que a gente está vendo. Tá bom? O que, é que ele estava sentindo na hora que ele fez a pintura. Tá certo? Então, essa foi a nossa segunda videoaula de artes. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Foi começando um assunto novo, que está aí no capítulo do livro, na página 132, tá? E vai até a página 135, tá? Para vocês poderem fazer a leitura do texto, tá? Estudando em casa e observar cada um desses tipos de gênero artístico e essas cenas que são mostradas nas pinturas, tá? E o que é que significa, o que quer dizer cada uma dessas imagens que a gente observa, tá? Como essa aqui que eu coloquei por último, tá? Que é um GIF animado, tá? De uma pintura
tá? Que foi feita no século XVIII, tá bom? E hoje, com a tecnologia e o computador, a gente pode pegar um quadro desse, tá? E fazer uma edição nele bem engraçada e fazer um GIF como esse, tá? Que mostra aí bardos, né? Bardo era como chamado quem era o poeta e cantor no século XVIII na Europa, tá? Nessa época da Era Moderna. Então, eram pessoas que perambulavam de uma cidade para outra com seu instrumento, tá? E suas poesias, cantando, tá? E declamando para o mundo ouvir o que é que eles sabiam fazer. Tá? Eram artistas, né? Que eles andavam de um lugar para o outro, tá? Levando a arte para onde iam. Tá? Então, até a próxima videoaula de artes, tá bom? E aí, até também a gente se vê na nossa aula online, na nossa live, também falando sobre os assuntos de arte, tá certo? Com mais uma atividade para a gente fazer junto, ok, pessoal? Perguntas, dúvidas e se quiser saber mais curiosidades sobre esses quadros e outros, tá? Fora as atividades que a gente vai fazer mais para frente, vocês mandam para mim no WhatsApp. E aí a gente vai se falando e conversando durante a semana, tá bom? Até a próxima!